Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a chamada assimetria. O que é assimetria? Assimetria nada mais é do que quando você percebe uma diferença entre os lados. Então, por exemplo, tem gente que percebe, eu tenho o braço direito um pouco mais forte do que o esquerdo, ou então ele tem um formato diferente, ou então eu tenho mais força no esquerdo e menos força no direito, mais resistência, menos resistência. A minha coxa é maior de um lado, menor de outro, minha panturrilha, independente. Vou falar sobre isso agora, nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa entender e aceitar é que os seus lados, eles são diferentes. Eles não são 100% iguais. Por incrível que pareça, até o nosso rosto, ele tem uma leve diferença entre os lados. Muitas vezes bem imperceptível. De algumas pessoas é mais perceptível. Mas no restante dos nossos membros, pernas, braços, peitoral, até o abdômen, tem sim uma leve diferença. Você tem que aceitar que essa diferença existe. Você não é nenhuma aberração por ter essa diferença. Eu vou te falar até por mim mesmo, tá? Eu percebo que o meu peitoral esquerdo ele é mais bonito, um pouco mais volumoso do que o meu peitoral direito. Meu peitoral direito ele parece que tem uma falha na lateral. Mas é bem discreta, só se você colocar bastante reparo. Bom, mas a grande dúvida que fica é, Caio, eu tenho a diferença entre os lados. Será que eu preciso fazer exercícios unilaterais? Será que ao invés de fazer, por exemplo, um exercício com os dois braços ou um exercício com as duas pernas, será que vale a pena eu fazer uma perna, depois a outra perna, um braço, depois o outro braço? Será que eu preciso fazer tudo unilateral para que eu possa corrigir esses detalhes, essas diferenças de força, tamanho, volume, e resistência? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu preciso te falar. Eu quero que você pegue uma fita métrica, se você não tiver, mede o seu braço direito, mede o seu braço esquerdo, mede a sua coxa direita, coxa esquerda, panturrilha direita, panturrilha esquerda. Geralmente, uma média, vou falar de uma maneira geral. Se essa diferença entre um lado e o outro, ela for superior a 3 centímetros, é uma assimetria bastante severa. É uma assimetria que possivelmente você e alguém que te olhe o seu corpo, vai identificar uma diferença no olho, visível, 3 centímetros ou mais, você consegue notar essa diferença olhando. Às vezes até numa roupa, numa camiseta que você usa que é mais apertada no braço, por exemplo. Você vai perceber que um lado está mais apertado, o outro está mais frouxo. Então 3 centímetros ou mais é sim uma assimetria em que você deveria fazer alguns trabalhos, quem sabe até unilaterais, para tentar fazer uma correção. Porém, se essa assimetria é de 1 centímetro até 2 centímetros, é uma assimetria considerada normal e você não precisa fazer nada a respeito de trabalho unilateral. Só que eu vou te dar uma dica aqui, independente se você tem uma assimetria grande ou uma assimetria pequena, eu vou te dar uma dica agora que você vai passar a reparar em todos os exercícios do seu treino e é o ponto-chave para você corrigir qualquer assimetria. Eu quero te mostrar aqui alguns exercícios em que você vai começar a optar ou então perceber durante a execução para você corrigir a assimetria. Por exemplo, aqui eu tenho uma remada onde se eu forçar mais um lado do que o outro, ela vai ficar torta, Uma remada não, uma puxada, desculpa. Então aqui a gente tem uma puxada, tá legal? Aqui a gente tem uma puxada. O que acontece? Você prendeu a sua perna, fez a puxada. Se você tiver com a força igual, bem distribuída entre o lado direito e o lado esquerdo, a barra vai permanecer reta. Vem atrás de mim aqui para mostrar a barra, bem perto da barra, aliás. Bem aqui na lateral, perto da barra. A barra tá reta. Se por acaso você estiver forçando mais o direito e menos o esquerdo, olha o que acontece. A barra fica torta, Quando você tem um aparelho assim, você consegue dosar, você olha para a barra, se você perceber que está torto, você vai acabar alinhando, você vai se autocorrigir. Agora, o grande problema é quando você faz um exercício onde isso não acontece e às vezes você
tá fazendo mais força de um lado sem nem mesmo perceber. Por exemplo, se você faz uma barra fixa, a barra fixa ela não vai entortar para um lado ou entortar para o outro. E você pode sim estar forçando mais um lado sem ao menos estar percebendo. Então, por exemplo, você pegou aqui, vai fazer a puxada, aí você subiu. Aqui está bem equilibrado. Mas de repente você está colocando um peso uma força muito maior aqui no direito. Ou então uma força muito maior no lado esquerdo. E você não vai perceber isso. Você faz isso meio no automático. E essa barra não vai te mostrar isso. Então a primeira dica que fica é, se você faz o seu exercício em um suporte onde é fixo, você não consegue perceber, você tem que tentar criar uma consciência para pensar, caramba, será que eu não estou forçando mais um lado do que o outro? Isso é consciência corporal, você vai ter que começar a perceber a sua força. Agora, para você que não tem esse feeling ainda, não consegue perceber muito bem, o ideal seria você utilizar algum aparelho onde você perceba isso. Vou te mostrar outros exemplos que você vai entender melhor. Por exemplo, se você faz uma flexão de braço, o chão não vai entortar, o chão vai ficar firme. Então, de repente, você está lá, fazendo uma flexão de braço, está fazendo uma força danada com o lado esquerdo, o lado direito não tá fazendo tanta força como o esquerdo. Você está forçando mais um lado, o chão não vai se mexer e você não vai nem perceber isso. Então tem que ter uma consciência maior para você perceber, será que eu estou forçando mais um lado, mais o outro? E você corrigir, equiparar essas forças. Agora, se você pega, por exemplo, um halter ou quem sabe até uma barra e faz um trabalho de supino, se você tiver torto, a barra vai ficar torta. Se você fizer mais força de um lado e menos do outro, a barra vai ficar torta, vai ceder e você vai corrigir isso automaticamente. Ou então, se você utilizar halteres, dumbbells, também você vai perceber se um lado está um pouco mais torto que o outro, você vai conseguir corrigir. Agora, por exemplo, leg press, agachamento. Se você faz um leg press, você vai estar lá executando, a plataforma não vai se mexer, você vai estar também tendo que ter um feeling maior para perceber se está forçando mais um lado ou o outro lado. Agora, um exercício como, por exemplo, um afundo, Se você pegar e fizer aqui, olha só, um afundo, que nada mais é do que um agachamento com uma perna adiantada e a outra atrasada. Você vai estar trabalhando um lado, depois o outro. Vai ser unilateral, vai estar equiparando, Diferente do agachamento convencional, que são as duas. Então, para amarrar tudo isso aqui e te dar uma dica, que você pode perguntar, mas Caio, então eu faço unilateral no leg, não faço? Como é que eu faço? É a mesma quantidade de repetições? Olha só, primeira dica, mede. Poxa, tá uma diferença muito visível, acima de 3 centímetros. Que tal se você começar a trabalhar unilateral? E tentar sempre levar o seu lado direito e o lado esquerdo até o esforço máximo. Esse é o ponto. Às vezes o seu lado direito, vamos supor que você faça um leg unilateral ou que você faça uma simples rosca direta unilateral ou um crucifixo unilateral. O ponto-chave é, você tem que levar os dois lados até o extremo esforço. Porque quando você faz o exercício bilateral com os dois lados e está forçando mais um lado do que o outro, provavelmente você está fadigando um lado mais previamente e o outro não está fadigando tanto assim. Então o ideal seria você trabalhar unilateral, levar os dois lados até a fadiga sem se preocupar com o número de repetições. Esse é o ponto chave. Não se preocupe com o número de repetições, porque tem gente que fala assim, eu tenho uma diferença desse lado e desse lado. Vou fazer então 10 aqui e 10 aqui. Mas e o esforço? O esforço é que vai mandar, seu corpo não sabe se, agora o João, agora a Maria tá fazendo 10 aqui, 10 aqui. Agora a gente vai deixar os braços iguaizinhos. Não funciona assim. Não funciona assim. O seu corpo vai entender esforço. Então, se você for fazer unilateral, faça até a falha de um lado, até a falha do outro. Mas, Caio, num lado eu fiz 10, no outro eu fiz 7. Não tem problema. Tanto faz se deu 10, se deu 7. Seu corpo só vai entender esforço, não vai entender essa conta. Compreende isso? Então, a dica é, tá acima de 3 centímetros, tá muito visível, tá te incomodando?
Trabalhe unilateral para tentar corrigir força, resistência e até volume, levando os dois lados até a falha. Mas se você não tem essa diferença tão grande assim, não precisa trabalhar unilateral, até porque trabalhar unilateral é um saco, né? É um saco. Toma mais tempo, é mais chato. E olha, se você simplesmente, né, não quiser trabalhar unilateral, de repente você fala, nossa, mas unilateral vai me tomar muito tempo e tal. Tudo bem, só tem que se atentar na hora das suas execuções de dosar a força, dosar bem, equilibrar bem os dois lados. Bom, e só uma curiosidade aqui para você saber. Sabe tenista? Quem joga tênis, né? Quem joga tênis, raquete, aquele esporte que pega a raquete e joga. Ou o cara é destro ou ele é canhoto e ele usa muito mais um lado do que o outro. Geralmente tenista tem muita assimetria nos braços, né? Assim como quem pratica algum tipo de esporte onde usa-se mais um lado do que o outro. Entenda que não é nada anormal demais. É perfeitamente normal, mas que se isso te incomoda, dá para você tentar corrigir através dos unilaterais para equilibrar essa questão da força, como eu falei. Tá legal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha gerado um pouco mais de clareza para você e eu fico aqui. Te vejo no próximo vídeo. Se fez sentido para você, curte, comente aqui o que você achou, se tem alguma dúvida, compartilhe com quem precisa dessa informação. Abraço e até mais!